Vamos dar continuidade então, pessoal, no nosso vídeo de Spring Security, porque a gente já montou a base. Agora a gente consegue trabalhar com ele de uma melhor maneira, né? Customizar um pouquinho a nossa segurança, os nossos endpoints e assim por diante. Deixa eu mostrar para vocês um comentário aqui. No nosso vídeo aqui de Entendendo Spring Security de uma vez por todas, nós tivemos alguns comentários bem bacanas, tá? Mas um comentário específico me chamou a atenção e é um dos motivos por eu estar trazendo esse vídeo aqui para vocês. Então, ó, massa demais, uma explicação detalhada do Spring Security, explicando o funcionamento de autenticação. Acho válido fazer uma parte 2 com autorização por roles, professor, aproveitando a base do projeto construída. Foi o Marcos César. Um salve e muito obrigado pelo seu comentário, tá certo? É o que nós vamos fazer hoje. Um outro vídeo aqui, um outro comentário, aliás, do Rafael Moura. Ele falou: vídeo excelente, uma sugestãozinha ou súplica. Será que rola fazer esse tema de segurança de forma mais aprofundada? Rola sim. O Spring Security é super valioso, versátil e completo, mas justamente por isso deixa a galera, me incluo, meio perdida. Seria massa ver você falando sobre padrões de segurança, quando usar cada um, se vale mais a pena implementar tudo na mão, enfim. Então ele citou alguns métodos, né, de segurança aqui, e a gente vai trabalhar com este método aqui, que é o Role Based Access Control, que é o RBAC, no vídeo de hoje. Beleza? Então, assim que tiver tempo, a gente vai explorar outros métodos. Vocês escutaram, Coquinha Zero tradicional, de autenticação e controle dos usuários. Perfeito? Bom, vamos lá então, pessoal, sem mais enrolação. Não se esqueçam também já de deixar o like aqui no vídeo, tá, pessoal? De compartilhar em suas redes sociais e ativar o sino de notificação. E se você quiser entrar como membro do canal, apenas R$ 4,99 para você fazer parte aqui do time da família Ferreira. Demorou? Abrindo aqui o IntelliJ para a gente começar a fazer. Então, deixa eu entrar aqui no... Cadê? Projeto Security. Estamos aqui no Projeto Security. Se você não tem esse projeto, ele já está no GitHub. Meu GitHub é Mateus LF. Então, e se você não viu o primeiro vídeo de Spring Security, sugiro que assista. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do método RBAC, que nada mais é do que um controle de acesso baseado em papéis. Por exemplo, um administrador, um usuário comum, tá? Ele é mais simples, mas é muito utilizado em sistemas corporativos. A gente não pode negar isso. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui no nosso projeto seria criar uma classezinha. Pode ser aqui dentro do nosso DTO, ou pode ser aqui dentro da nossa entity. Vamos criar dentro da nossa entity chamada role. E isso aqui não vai ser uma classe, tá? Vai ser um enum. Então eu vou chamar de role. Vou adicionar aqui no meu Git já para postar depois para vocês. E eu vou criar aqui basicamente duas roles, tá? Que vai ser a role user, que vai ser de usuário comum, e a role de admin. Aqui eu posso colocar várias roles, eu posso colocar uma de manager, posso colocar, sei lá, qualquer tipo de perfil. Entendam como role os perfis de permissão do usuário do nosso banco de dados. Perfeito? A partir de agora que eu tenho esse enumeration aqui, eu preciso fazer uma alteração na nossa entity, na nossa entidade chamada user. Por isso que eu coloquei aqui no mesmo pacote, tá certo? Então eu vou entrar aqui no user, que nós já temos, né? Deixa eu aumentar o fonte aqui. Qual vai ser a alteração que eu vou fazer aqui na nossa entidade? Eu vou criar mais um atributo aqui embaixo de password. Então eu vou vir aqui, ó, e vou criar um atributo private
Eu vou criar um set do Java útil, que eu vou colocar o nosso enumeration. Então, eu vou botar aqui roles e vou fazer a instância já deste set com um hash set. Perfeito? Aqui, nessa entidade, o que eu vou fazer ainda? Eu vou colocar como column name igual a role. Então, vai ser essa minha coluninha aqui no meu banco de dados. Depois eu vou colocar o enumerated, que eu vou colocar como um enumtype.string. Eu vou colocar um collections table, que é uma outra anotação, onde eu vou definir aqui o nome vai ser user roles, vírgula. Eu vou dar um join column com a anotação @join column e eu vou setar o name dessa join column como user ID, exatamente como sugeriu aqui o JetBrains AI, certo? Então tá aqui, ó. E agora eu vou criar uma outra anotação que é o element collection. E eu vou colocar aqui um fetch type eager, beleza? Então, isso aqui é que você vai precisar fazer no projeto e na entidade user. Perfeito? Show de bola. Qual que seria o próximo passo? O próximo passo, né, vai ser a gente implementar este método aqui embaixo, ó, que é o getAuthorities. Como é que vai ficar esse método aqui? Esse aqui é o método responsável por dar as alterações nas nossas rotas, né? Então eu vou fazer o seguinte, como eu estou usando um set, vou colocar aqui, ó, roles.string, que mais? .map, exatamente o que foi sugerido, deixa eu só ver se ele sugeriu certo. Grant authorities to list. Não preciso fazer isso aqui. Eu vou fazer assim, ó, map.map, beleza. Vou criar uma expressão lambda aqui, new simple granted authority. E eu vou botar do r.name, que vai ser o nome aqui, né, da nossa roles.toList. Opa, peraí. ToList. Isso aqui. Então, o métodozinho getAuthorities, ele ficou exatamente assim. Pausa para a coquinha. Show de bola. O que mais que eu preciso fazer, pessoal, nesse projeto? Eu estou trabalhando com Flyway, ou seja, o meu controle do banco de dados e o meu versionamento, ele está girando em torno daqui, né, do db.migration. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma V2. E o que eu vou fazer dentro dessa V2? Eu vou criar uma tabela que eu vou chamar de user roles. Então eu vou vir aqui com o botão direito, new file. Eu vou criar o V2, underline, create table user roles.sql. Beleza. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer o comando create table user roles. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas colunas. A primeira coluna eu vou chamar de user ID. Ela vai ser, pode ser um big int, eu não me lembro como eu criei a outra, mas vou botar um big int, not null, vírgula, role, que eu vou chamar de varchar, de 50, o tipo dela, aliás, not null. E aqui eu vou declarar com uma constraint, vou chamar de fkuser, e ela vai ser uma foreign key, né, com a tabela de usuários. Então, foreign key, user ID, vai fazer um reference com a tabela que é a users, do ID on delete cascade. Esse aqui vai ser o nosso script de migration para a tabela user roles. Fazendo esse migration, o próximo passo seria a gente alterar o DTO. Então, eu tenho um DTO aqui, que é o DTO de request, que o nome dele é
register user request. Pronto. O que vai ficar aqui dentro do register user request? Eu vou ter aqui o name, o e-mail, o password e eu vou ter que colocar o role, que é a nossa classe nova de criação das nossas permissões. Então, a única mudança que eu vou fazer aqui vai ser nisso daqui. O que mais que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que entrar no nosso controller, que é o Out Controller. E dentro desse Out Controller, eu tenho um método chamado registrar, que é o register, que está aqui. Então, /out, /register. Meu inglês está muito bom hoje, peço até desculpa. E aqui eu tenho que fazer uma pequena alteração, então, ó, pessoal. O que eu vou fazer? Se o request.role for not equal null, ou seja, se ele for diferente de null, eu vou pegar o nosso new user, vou dar um set roles, passando o que? Set.off do request.role. E um else vai ser um new user set role de uma role do usuário comum. Ou seja, isso aqui também vai garantir a minha compatibilidade com a minha versão anterior. Se eu não passar role, eu vou setar uma permissão de usuário comum. Perfeito. Acho que aqui está safe. O que mais que a gente precisa fazer? Lá no nosso config, no nosso pacote config, classe security config, justamente essa, que está até marcado, eu tenho que alterar algumas coisas aqui, né? Nessa nossa rota. Deixa eu dar uma olhada, me lembrar dela. Então, eu dei um permit all pro login. Eu dei um permit all pro register. Como é que eu vou simular isso aqui? Eu acho que eu vou criar mais um controller aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos botar assim, ó. Ponto request matcher. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte para a gente testar aqui as roles. Eu vou pegar e vou colocar que toda a rota admin vai precisar da role admin. Perfeito? Então, isso aqui. E request matcher, todas as rotas user vão ser possíveis utilizar a role user e a admin. Perfeito? Só para a gente fazer testes aqui. Eu acho que isso aqui já comporta. E agora a gente tem que fazer uma pequena alteração aqui no meu token config, né? Porque o meu token config deste pacote, ele não está colocando as roles no nosso generate token. Como eu criei um atributo novo e eu tenho que ter as permissões dentro do token, eu vou ter que alterar esse generate token para, além de colocar essas informações do user ID, do subject, da data de expiração e data de criação, para eu colocar as roles aqui também. Então, eu vou colocar o if claim, que eu vou passar como roles. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, user.getRoles.string.map. Como é um enum, eu vou colocar enum dois pontos name.toList. Isso daqui. Então, eu já vou gerar o token com as roles existentes, né? E agora eu tenho que alterar também o método validation token. Então, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui, ó. Eu pego
deixa eu aumentar a fonte para vocês. Eu pego o algoritmo, eu faço o decode e aqui eu tenho que retornar um user ID, o subject e as... Opa. Ponto. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, eu tenho que alterar o JWT também, né? Pera aí. Tem que pegar aqui o JWT, user data, que também está aqui dentro do config, tá? E eu tenho que passar aqui a lista. Então, list de string, que vai ser as roles. Então, esse aqui é o meu recorde que eu vou ter que alterar. Então, aqui no token config, agora sim, eu vou conseguir dar o ponto roles, passando as roles. Aqui. Show de bola. Então, eu dou decode.claim roles as string. Deixa eu ver se eu preciso fazer mais alguma coisa. Eu acho que eu tenho que fazer. Deixa eu pensar, Matheus. No filter. Eu tenho que vir aqui no filter e fazer uma pequena alteraçãozinha aqui. Vamos pensar comigo aqui, ó. Esse aqui é o filtro que vai desmontar aquele bloquinho que é o authorization e o bearer. Então aqui eu pego o authorization header, eu verifico se ele não está vazio e eu verifico se ele começa com esta tag aqui. Depois eu faço a extração do token, faço a validação do token e guardo aqui dentro desse optional user, que é o JWT user data. Pego aqui, recebo e faço a autorização. Então aqui, pessoal, é onde eu tenho que fazer, pegar as roles aqui de dentro do token. Então vamos botar assim, ó, list de simple grant authority. Então vou chamar de authorities roles.string ponto map do simple grant authority ponto to list. Show de bola. E aqui no username authentication token, esse último parâmetro é as authorities que eu tenho, ó. Então aqui eu passo user data, depois eu passo o null e eu posso passar aqui o authorities. E eu acho que tá tudo pronto, tá? Agora a gente só precisa criar os controllers para fazer o teste. Então, qual controller vai ser? Vai ser esses controllerzinhos que eu coloquei aqui agora para testar se o admin, se o user, enfim. Então, deixa eu fechar aqui o close tab e eu vou vir aqui no controller. Eu vou criar mais dois para a gente testar. Então, eu vou botar aqui admin controller add. Beleza. Vou dar um REST controller. Vou colocar request mapping. Então, vai ser o barra admin. E aqui eu vou dar um get, ó. Então, eu vou vir aqui, public string admin panel. Vamos botar assim. Beleza. Vou botar assim, ó. Ao invés de admin panel, eu vou botar somente admin acessa. Pronto. Isso aqui vai ser um get mapping. Vamos botar um barra panel para ficar mais bonito. Pronto. Isso aqui. Então, controller que só o admin acessa. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um controller que o usuário e o admin acessa. Então, vou botar aqui, botão direito, new Java class. Vou chamar de user controller. Vou dar adicionar aqui também. Vai ter um REST controller, vai ter um request mapping do barra user. Vai ter um public string user. Daí vamos chamar de dashboard para ficar diferente. O que vocês acham? Usuário autenticado. Tá assim, user ou admin acessa.
Assim que se escreve? Acho que é. Get mapping do user barra dashboard. Perfeito, terminamos. Agora é só fazer teste. Então, vou dar um play aqui. Vamos ver se não vai dar nenhum problema, né? Nosso migration. Tô gravando em dias diferentes, então eu não tinha rodado antes. Vai que dá, né? Não fiz script. Será que eu dropei o banco? Eu acho que eu dropei o banco tutorial segurança, rapaziada. Deixa eu criar o banco de volta. Tem que abrir o PG admin aqui. Daí vai travar a máquina inteira, né? Espera lá. Eu dropei o banco. Cadê? Tá abrindo. Eu tô parando de usar no Mac o PG admin. Tô usando o Data Grip. Mas como o primeiro vídeo eu fiz com o PG admin, eu vou fazer o segundo também. Então vou botar aqui. Manager. Table, create, database. Tutorial, segurança. Beleza? Vou dar um save. O banco está criado. E agora eu vou dar o play. No projetinho. Pronto, está rodando. Vamos ver aqui se ele criou as tabelinhas dentro de esquemas. Table. Tá aqui as 3 tables, user roles. E agora a gente vai fazer o teste, né? Então, para fazer o teste, a gente vai abrir aqui esse arquivo que a gente fez, que é o request HTTP. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou registrar um outro usuário, sei lá, qualquer. Vou trocar esse Matheus aqui, vamos botar um João da Silva. Show de bola. Eu vou criar aqui o joão@gmail.com e a senha eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para ver se isso aqui continua funcionando, né? Vamos ver. Ai, não sei o que eu apertei, mano. O que eu apertei que eu não vi. Deixa eu ver aqui. Criou? Nem vi. Apertei algum botão, deixa eu testar. Query Tool. Select asterisco from users. Criou. Então tá aqui. O João tá criado. Beleza. Vamos fazer o seguinte agora. O que que tá assim, mano? Mudaram? Não gostei mais, hein? Vamos ver. Abrir de novo. Mudaram. Tá. Beleza, vamos lá. O alt aqui, login. Vamos registrar um outro primeiro? Vamos registrar o, sei lá, a Maria. Maria admin. Tá aqui. Maria. E eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a Maria, ó, como eu não passei o role pro primeiro, ele inseriu aqui no user roles. Se tudo deu certo, que o ID 1 tem o role user, que é o usuário comum, porque eu não passei na hora do post. Agora eu vou passar aqui, tá? Porque eu quero criar ela como role admin, ó. Então eu vou dar o play aqui, ó, beleza. Ele vai criar aqui a Maria e se a gente for fazer o select no nosso banco de dados, a gente vai ver que o ID 2 do usuário 2 é um role admin. Então até aqui tudo funcionando. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o login. Então, vamos fazer o login primeiro com o administrador, que é a Maria. Então, maria@gmail. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou dar o play. Ele vai vir aqui e vai me retornar o token. Vou copiar o token.
E vamos criar um outro aqui do 1, 2, 3. Deixa eu olhar o teclado aqui. Tcharam, tcharam. Vou dar um get no localhost. Dá vários enters. Beleza, assim. Vamos botar aqui o /user /dashboard. Vamos colocar agora o authorization be here e vamos jogar o token que eu copiei e colei. Ctrl V. Show de bola. Só isso aqui. Então vamos dar aqui o play. Ele deu, ó, usuário autenticado, user ou admin access. Perfeito? Então deu certo. Agora vamos pegar esse get aqui e vamos fazer no admin panel. Vou dar o playzinho. Ele também deu, ó, somente admin acessa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou logar com o João. Então vamos botar aqui. João. Vou dar o play. Beleza. Peguei o token do João. Ctrl C. Vou tentar acessar o endpoint que é permitido para usuário comum. Colei. Vou dar o play. Usuário autenticado. Perfeito. E agora eu vou tentar acessar o painel ADM. Vou dar o play. Acesso negado. Então tá feito aqui o nosso método, né, baseado em roles. Tentei fazer da melhor forma possível e de uma maneira bem tranquila de ensinar, tá? Esse projeto vai estar no GitHub, Mateus LF, que eu vou colocar também na descrição. E eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que vocês tenham gostado. Se a gritaçada da minha família ficou de fundo aqui, peço já as minhas desculpas, e porque gravar em casa é assim, né? Então tá. Forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Fui!